Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E hoje vamos fazer mais um comprar ou vender, né? Fazer uma atualização aí de PetroRio, falar um pouco sobre petróleo. Nós recebemos centenas de perguntas aí de clientes, de não clientes durante o feriado e já deixo também o convite para vocês colocarem as suas perguntas aqui nos comentários. Como sempre, peço desculpas aqui pelo cenário improvisado, ainda estou aproveitando o carnaval, mas nem por isso a gente deixa de acompanhar o mercado e, claro, fazer os vídeos aqui diariamente. Vou deixar aqui para vocês o cupom, o Carnaval Cap, que dá 20% de desconto nas assinaturas para quem pagar em até 12 vezes no cartão ou então 30% à vista no boleto, né? Vou deixar para vocês também aqui o nosso canal do Telegram. Eu vou iniciar aqui, tá, pessoal, com uma visão mais de médio prazo, né? De acordo aqui com a nossa estratégia do rastreador de tendências, que é o nosso carro-chefe aqui para operações de médio prazo. Aqui nós estamos falando de 3 a 6 meses. E aqui o principal é o preço da ação, tá? A gente não está tão preocupado com as questões de fundamento, mesmo, claro, a estratégia tendo um filtro fundamentalista. Ela vem performando bem aqui desde 2017. Esse ano a gente está em torno aí de 5% de rentabilidade positiva. E nós tínhamos uma posição aqui no setor que era justamente na PetroRio, que foi encerrada. E por que ela foi encerrada? Porque ela bateu o nosso objetivo gráfico aqui. Hoje, inclusive, o encerramento da operação, a venda dessa parte aqui deu mais de 30% de ganho. E como a gente percebe aqui, ela abriu com um grande gap de alta. Vocês estão vendo que tem um buraco no gráfico aqui. Isso a gente chama de gap. E a nossa estratégia automaticamente, quando tem um gap muito grande, como esse que nós tivemos mais de 8%, a gente recomenda a saída da operação, até porque fica sem referência gráfica. E como o PetroRio bateu lá no nosso objetivo, né, que era na casa dos R$28, era o momento já de encerrar a operação. Ah, Thiago, mas o petróleo não tem perspectivas positivas? Como eu falei aqui, o foco é mais no preço, bateu os 30 e poucos por cento, ali a gente encerra a operação e parte para outra, né? Lembrando que essa foi a primeira operação que nós encerramos no ano de 2022, né? Não é uma estratégia que tem muito trade, vamos dizer assim, tá? E falando com uma abordagem mais fundamentalista, né, pessoal, falando até das nossas carteiras de longo prazo, nós temos uma participação relevante no setor de petróleo. Hoje as petroleiras são a segunda maior posição nas nossas carteiras, né? Só a carteira de dividendos que não tem posição em ativos petroleiros ou ativos que não tenham negócios a ver com petróleo. Aqui a exposição é baixa. Top Crescimento, Micro Small Cap, Thiago Prux, todas elas têm uma posição boa aqui na parte de petróleo, principalmente o Thiago Prux, a Top Crescimento e também a carteira internacional, né? A segunda maior posição é uma petroleira, tá? E a gente já vinha falando aqui desde 2020, né? Ali meados de abril, maio de 2020, que começou um movimento, mesmo durante a crise, né? E que inclusive o pessoal da análise aproveitou para aumentar a exposição no setor de petróleo, que estava ficando meio estranho em relação a essa questão da demanda e da oferta, né? Já que as empresas começaram a dar muita bola para essa questão aí de ESG, e isso fez com que a gente tivesse um descasamento já, um potencial de descasamento. O que seria isso? A demanda na volta, né, das economias saindo da pandemia maior do que a oferta, né? E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje, se a gente pegar diariamente, a demanda já está maior do que a oferta e a capacidade produtiva hoje, ociosa, está só 2% acima de tudo que tem de capacidade de produção, né? E a última vez que aconteceu isso, o barril estava $120 o barril, né? Estava $120 o barril, hoje bateu ali na casa de 114 e nós não tínhamos essa questão aqui da Rússia e da Ucrânia, tá? Então todas as questões ESG no longo prazo, elas continuam pressionando bastante aí o preço do petróleo, tanto que hoje, né, pessoal, voltou lá para os preços de 2014, 2015. Olha o tempão que demorou para voltar, né? E sem contar, claro, essas questões de Rússia e Ucrânia. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo, o segundo maior produtor de gás do mundo. Mais de 40% do gás europeu é produzido
na Rússia, e isso, claro, também acaba trazendo ainda mais pressão, né? E eu já comentei algumas vezes sobre essa questão de ESG, e tem gente que não dá bola, acha que isso aí é besteira, que é conversa, mas o efeito prático disso são as grandes petroleiras ocidentais investindo menos, né? E não tem substituto para o petróleo no curto prazo. Então, traz mais pressão, né? Só para vocês terem uma ideia, a Chevron, né, anunciou a compra de uma empresa que tira, né, produz diesel e outros combustíveis a partir de milho e óleo de cozinha. Eles gastaram 3,1 bilhões de dólares na aquisição dessa empresa, a REG, né, que é a Renewable Energy Group. Tá? Então, o que isso mostra, pessoal? Que eles estão deixando de investir para aumentar a produção de petróleo para ter outros tipos de investimento, né? Não à toa, a maior parte das empresas teve lucratividade recorde, mesmo a Petrobras aqui vai investir muito pouco, está muito mais preocupada em vender ativos, e lá fora é recompra de ações e dividendo na veia, tá? Claro que quanto mais o preço do petróleo sobe, né, pessoal, menor a margem de segurança para a gente entrar nessas ações aqui no longo prazo. Se for por uma estratégia como a do rastreador, por exemplo, que a gente tem um ponto de saída, e são operações de 3 a 6 meses, ok. Mas longo prazo, como a commodity é cíclica, a gente precisa ter uma margem de segurança, precisa ter um bom ponto de entrada. E claro, já não são todas as empresas que estão interessantes com o petróleo nesse patamar de preço. Também não adianta a gente projetar agora que o petróleo nunca mais vai cair. Porque normalmente esse é o erro dos investidores, né? Eles projetam no momento ruim que o petróleo nunca mais ia subir, como aconteceu ali em abril, maio de 2020, que inclusive os contratos futuros fecharam no negativo, né? E agora tem muita gente projetando como se o petróleo nunca mais fosse parar de subir, né? Então diminuiu as opções, mas tem boas opções sim, pensando no longo prazo, que muita gente nos perguntou. Inclusive hoje nós passamos o guia aí de recomendações das nossas carteiras de longo prazo e tem uma petroleira lá no meio, tá? Ainda tem margem em algumas empresas para a gente aumentar a exposição, mas como eu falei, é muito importante para a gente separar o joio do trigo. Então, pensando em médio prazo, hoje nós encerramos a operação em PetroRio. Quem é nosso cliente aí ganhou um bom dinheiro com a operação, mas pode aparecer outra oportunidade em qualquer outra empresa do setor, 3R, Petrobras, enfim. E para longo prazo nós temos algumas poucas oportunidades aí, inclusive, como eu comentei, hoje nós passamos o relatório ali para os nossos clientes com uma recomendação de empresas petroleiras. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Não esqueçam aqui de aproveitar a nossa promoção. O cupom é o Carnaval Cap, informações aqui na descrição das nossas assinaturas, e qualquer dúvida, mandem um e-mail para a gente. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp ou no Telegram, também aqui na descrição as informações. Deixem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!